Vocês com certeza devem ter ouvido alguma história de algum parente teu que mora no interior, né? Mas não deu muita bola. Mas hoje a história vai ser diferente, porque ela mostra que nem tudo o que a gente imagina saber é o que a gente sabe de verdade. Eu sempre fui de cidade grande, então viajar para interior para mim parecia divertido. Tava estressado, queria me desconectar disso tudo, todos os problemas, saca? Nada planejado, eu fui na impulsividade, vivi o momento. Pesquisei uma cidade no Google que ficasse mais ou menos 3 horas daqui e fui mesmo. A única coisa que eu sabia era meu destino. Não fazia a menor ideia de onde eu tava me metendo. Então, nessa manhã de sábado, eu acordei e pulei da cama umas 9 horas. Fui pra estrada. A saída da cidade não tinha nada demais. Só aquela mesma coisa de trânsito, buzina, poluição, essas coisas de capital. Em 10 minutos eu já tava diferente. Já tava bem animado em conhecer o lugar. E como eu não tava com pressa, eu peguei várias estradas secundárias, aquelas de terra. Demoravam mais para eu chegar no destino, mas valia a pena. A vista era fenomenal. Toda aquela natureza e cheiro do mato trazia uma paz enorme. O barulho dos pássaros, nossa, o som dos passarinhos, dos bugios cantando. Era algo que me chamava muito para esse interior. Realmente, aquele caminho todo chegou uma hora que me hipnotizou. Eu tava tão encantado que eu acabei me perdendo. E para variar, eu não tinha nenhum sinal de internet. Não preciso falar que a sorte me abandonou. Começou uma tempestade, tava lá no meio do carro, aquela chuva de gotas pesadas, enormes, quase me cegava. Então eu resolvi parar, encostei meu carro e fiquei lá pensando na vida, sabe? Não queria arriscar a sorte. O mais interessante daquela chuva é que não tinha nenhum trovão, era só água, bastante forte, ao mesmo tempo silenciosa. Felizmente ela parou tão rapidamente como começou. Tipo, aquelas chuvas de verão de 15 minutos. Nossa, quando ela parou, eu fui ligar o carro, mas tinha algo me chamando um pouco a atenção, saca? Eu vi no meu retrovisor um vulto de uma velhinha andando pro mesmo lado que eu. Fiquei mirando aquele vulto até ele se materializar. Era uma senhora bem simpática. Eu ofereci uma carona a ela e ela aceitou. Ela ficou muito feliz. Nossa, até hoje eu lembro o nome dela. O nome dela era Alessa, né? Pelo visto, assim, a chuva pegou ela de repente também. Pegou ela de repente, ela tava, acho que fazendo compra no mercado, nem me lembro direito. Porém, eu estranhei muito, porque não tinha nada por perto dela. Então eu carreguei as sacolas pesadas dela pro porta-mala e ofereci a carona até na casa dela. Chegando lá, ela me convidou para entrar. Eu aceitei, né? Até porque um convite assim de tanto bom grado me tocou o coração. Entrei na casa e eu lembro que a chuva começou a aumentar de novo. Aquelas gotas que numa hora parecia que tinha parado, começou a aumentar até eu não poder andar 1 centímetro sem ficar todo encharcado. Então fiquei na casa da velha. Era uma casa bem simples, saca? Um quintal enorme, com várias árvores. E ela ficava comentando dos filhos, do neto, que eles se mudaram pra cidade grande também. A gente ficou lá conversando, falando da vida. Enquanto o bolo assava, ela colocava o café pra coar. Numa calma assim que eu nunca tinha visto na vida. Embaixo da mesa tinha um gatinho muito fofo, chamado Senhor Tobias, com
com os olhos verdes e o pelo pretinho, que ficava se esfregando em mim de uma maneira tão suave. Quando eu prestei mais atenção nele, ele logo quis subir no meu colo. Ela chegou na hora e ela falou que Tobias não era chamar a atenção de desconhecidos, mas pelo visto ele tinha gostado de mim. Então tudo parecia muito calmo, a não ser a estranha história que a Alessa começou a me contar, que era assim. Era uma história de quando ela era menina, mas ela me disse que existia um espírito pelo interior. Era um espírito protetor dos andarilhos. Ele aparece das mais diversas formas. Pode ser um simples cachorro, um senhor fumando tabaco na esquina. Não é preciso ter medo dele, a não ser por uma coisa: não trate-o mal. Nunca. Quando ele tá na forma humana, ele pergunta se você tem algum trocado. Se você responder sim ou não, independente da resposta, ele vai saber qual é a sua intenção. Se ele perceber que você tá meio mesquinha, todo o seu caminho vai ser amaldiçoado e nada vai dar certo até você chegar no seu destino. E se for na forma animal, ele vai te seguir e inconscientemente você vai ser guiado por ele. Quando prestar atenção para onde ele está indo, estará no caminho certo. Mas se expulsá-lo de perto de você, ele vai fazer você andar em círculos, sem ao menos perceber, e ficará preso por mais tempo do que humanamente capaz. Eu fiquei um pouco assustado com aquela história, mas eu pensei comigo mesmo que ela é só uma história de uma velhinha qualquer. Afinal, história de pescador é assim mesmo, né? Ah, e ela me falou um detalhe a mais. Esse espírito, ele vai desaparecer por ter ajudado o viajante. E o viajante nem vai perceber o momento que ele teria ficado sozinho. Naquela hora, eu olhei pro relógio, não tinha reparado que eram quase 3 horas da tarde. E provavelmente eu nem tinha chegado nem na metade da viagem. Eu agradeci a senhorinha pela hospitalidade e disse que precisava ir embora. Ela entendeu e me levou para a porta da entrada. Antes da gente se despedir, ela me entregou um amuleto protetor feito por algumas pessoas do vilarejo. Eu guardei com carinho aquele amuleto. Agradeci mais uma vez e pedi uma indicação para ela para voltar à estrada principal, para conseguir ver um pouco do destino que eu tava para chegar antes de anoitecer. Eu entrei no carro, comecei a ir pelo caminho indicado e quando eu fui olhar no retrovisor para dar uma última vista da senhorinha, não havia mais nada, só tinha árvores e os matos crescendo no que era para ser a casinha dela. Todos esses anos eu tinha guardado o amuleto no meu porta-luva, então eu tava intrigado para saber se ele existia, porque afinal eu quase não abro. Para minha surpresa, ele tava no mesmo lugar que eu guardei e da mesma forma que ele foi entregue, mas eu ainda penso assim, será que isso foi um delírio meu? Ou de fato ela existe? Ou de fato existe esse tal espírito dos viajantes? Eu só sei que o caminho indicado pela senhorinha realmente me levou para a estrada principal. E talvez o amuleto que ela entregou foi uma pequena prova de que nem todas as lendas do interior são apenas lendas. E se você gostou do quadro ou da história narrada pelo nosso querido João, também conhecido como meu namorado, que está bem aqui, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha isso com seus amigos, ativa o sininho. Se vocês quiserem mais vídeos fazendo um quadro, comenta aqui também, eu vou gostar muito de saber. E vejo vocês na próxima. Tchau!